Fala pessoal, Henrique aqui, e hoje eu quero compartilhar com vocês a lição mais valiosa que eu aprendi na minha vida, e ela veio através do meu maior fracasso. Todo mundo fala sobre aprender com sucesso, sobre como as vitórias nos ensinam, mas eu acredito que as lições mais profundas, aquelas que realmente transformam quem você é, vêm dos fracassos. E aqui eu quero ser honesto com vocês hoje. Vou contar sobre um dos momentos mais difíceis da minha carreira, quando eu pensei que eu tinha perdido tudo e quando eu comecei a me questionar se vale a pena continuar ou não. Só que eu também quero contar sobre como esse fracasso se tornou a base de tudo que eu conquistei depois e como que toda essa trajetória pode te ensinar algo que nenhum sucesso consegue ensinar. Em 2012, eu estava num dos melhores momentos da minha carreira. Eu tinha acabado de quebrar um recorde sul-americano, eu estava invicto há mais de um ano nos campeonatos e todo mundo me via como uma das grandes promessas da natação brasileira para as Olimpíadas de Londres. Eu tinha 23 anos e eu estava ali chegando no auge da minha forma física. Então, tecnicamente, eu estava nadando melhor do que nunca. Os meus tempos no treinamento, eles eram melhores do que qualquer coisa que eu já tinha feito antes. E a expectativa que eu tinha e que as pessoas tinham em mim era gigantesca. Então a mídia falava de mim como uma possível medalha olímpica. Os próprios patrocinadores que eu tinha na época, eles começaram a investir mais na minha imagem. Minha família tinha até reorganizado a vida inteirinha em função da minha carreira. E eu acreditava em tudo isso aí. Eu realmente estava destinado, a grandes coisas. Isso era o que eu achava. Não era arrogância, era só uma confiança baseada nos resultados que eu tinha tido anteriormente. E eu tinha todos os motivos para acreditar que as Olimpíadas iam ser o coroamento de tudo que eu tinha trabalhado até aquele momento. Mas o esporte, assim como a vida, tem uma forma muito cruel de ensinar pra gente a humildade quando a gente menos espera. Então as Olimpíadas chegaram e eu estava lá, preparado, e pelo menos eu achava que eu estava. O aquecimento que eu fiz, aquele tempo que a gente tem antes ali, foi perfeito, né? Eu me sentia bem fisicamente, eu estava focado mentalmente, e aí a prova começou. Nos primeiros 50 metros, naquela série que eu estava nadando junto ao Michael Phelps e ao Ryan Lochte, simplesmente os dois maiores nomes da natação até então. E nos primeiros 50 metros eu estava exatamente onde eu queria estar. Já nos 100 metros ali, eu estava junto, chegou até o comentarista das televisões internacionais, eles falaram sobre mim, porque eu estava na frente. Só que nos 150 metros, que a minha prova era os 200, na terceira parte da minha prova aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, vamos dizer assim, daquela forma que aconteceu. Vamos dizer assim, na natação existe uma expressão que quando a gente está muito cansado, a gente acaba morrendo, Então basicamente a energia vai toda por água abaixo. E naquele momento dos 150 metros eu comecei a morrer mesmo, Então não era um cansaço físico normal, Era como se meu corpo literalmente tivesse parado de responder. E ali meus braços começaram a pesar, minhas pernas pararam de chutar, o nado descoordenou, a respiração, cara, foi a 1000 e nos últimos 50 metros da prova eu estava só lutando para terminar a prova. Já não estava mais pensando em tempo, em colocação, em mais nada, além de chegar no final sem passar vergonha. E aí quando eu cheguei no final, toquei a parede ali na chegadinha, eu olhei para o placar e, enfim, eu fiquei praticamente em último. Não tinha nem classificado para a final, eu tinha feito um tempo que era muito pior do que era o meu melhor tempo que eu já tinha feito aquele ano. E na natação a gente sabe que milésimos de segundos fazem muita diferença. Eu tinha ficado mais de 2 segundos atrás do meu melhor tempo. E 2 segundos ali é uma eternidade. É basicamente a diferença entre você ficar em primeiro ou ganhar uma medalha e ficar em último. E ali o que aconteceu depois, para mim, foi muito devastador. Não só esse resultado, mas a forma como eu lidei com esse resultado. Porque eu entrei num espiral ali de uma autodestruição emocional que, cara, durou muitos meses. E a primeira parte dela só é que veio a negação. Então eu ficava repassando a prova na minha cabeça, ficava procurando uma explicação técnica, física, qualquer coisa que fosse justificar o que tinha acontecido. Sei lá, talvez a água tivesse mais quente, mais fria, talvez eu tivesse passado alguma coisa que eu não percebi naquele momento de forma física, sei lá, talvez fosse até o fuso horário. E aí, depois desse primeiro choque, veio a raiva. Era uma raiva de mim mesmo, uma raiva desse esporte, da natação, eu tinha raiva de todo mundo que tinha acreditado em mim,
E como que eu podia ter falhado tão miseravelmente naquele momento, que era tão importante, né? Esse foi o segundo momento. O terceiro momento veio a vergonha, que é aquela sensação que eu tinha decepcionado todo mundo que tinha investido em mim. Então a minha família, meus técnicos, meus patrocinadores, as pessoas que torciam por mim. E a última fase, que eu acho que é a mais complicada, que é a fase da depressão. É a sensação que eu não era quem eu pensava que eu era, acho que talvez eu nunca tivesse sido tão bom quanto eu acreditava. E ali, depois daquele momento, eu parei de treinar por algumas semanas, eu não conseguia nem entrar na piscina sem sentir uma ansiedade aqui na garganta, assim, horrível. Né? E eu questionava, talvez, se eu devia continuar nadando, se eu devia mudar de esporte, se eu devia desistir de todo e qualquer tipo de esporte. Só que foi nesse momento mais escuro da minha vida que eu aprendi uma lição valiosíssima. Que ela não veio de uma revelação, né, não caiu assim sobre mim, mas veio de um processo lento e doloroso de autoconhecimento. E a primeira coisa que eu aprendi foi sobre a diferença entre identidade e performance. Porque eu tinha confundido quem eu era com o que eu fazia. Quando a minha performance, naquele momento, falhou, eu senti como se eu, como pessoa, tivesse falhado. Só que aí eu comecei a entender que eu não era os meus resultados. Eu era uma pessoa que nadava e não um nadador que por acaso era uma pessoa. Isso pode ser uma distinção bem sutil, só que ela mudou muito. A segunda coisa que eu aprendi foi sobre a natureza do sucesso e do fracasso. Porque eu tinha uma visão completamente binária do negócio. Ou eu era bem sucedido ou eu era um fracasso. Só que a realidade é muito mais complexa. Porque o fracasso ele não é o oposto do sucesso. Ele é a parte do sucesso. Então todo mundo que conquista alguma coisa significativa na vida tem uma coleção de fracassos. A diferença é que essas pessoas não deixaram os fracassos definir quem que elas eram. A terceira coisa que eu aprendi foi sobre resiliência. Eu sempre pensei que resiliência era sobre você não cair. Só que na verdade a resiliência é sobre como você vai se levantar depois que você cai. E esse fracasso ele me transformou de formas que nenhum sucesso poderia ter impactado tanto na minha vida. Ele me ensinou humildade, me ensinou empatia, me ensinou que a vida é muito mais do que qualquer resultado específico. Então quando eu voltei a treinar, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu ainda tinha aquela gana de vencer e eu ainda queria ser o melhor que eu podia ser. Só que a minha relação com o sucesso e o fracasso tinham mudado de forma completa. Então eu parei de ter medo de falhar, porque eu já tinha falhado da pior forma possível e estava ali, eu sobrevivi. Eu parei de colocar toda a minha autoestima em resultados externos, porque eu tinha aprendido que o meu valor como pessoa não dependia nada disso. E aí eu te pergunto, o que aconteceu? Basicamente eu comecei a nadar melhor. Não de forma imediata, sim, mas gradualmente. Porque quando a gente para de ter medo de falhar, a gente se liberta para tentar coisas novas, para correr riscos diferentes e para realmente se entregar para aquele momento. E 4 anos depois, eu estava na Olimpíada do Rio de Janeiro, em casa, nadando próximo dos melhores tempos da minha carreira. E não foi porque o fracasso de Londres não tinha acontecido, mas sim porque ele tinha me ensinado lições que nenhum sucesso podia ensinar. Então eu te digo que o fracasso não é o final da história. Ele é o começo de uma nova história. Ele não é o que define você. Ele é o que vai refinar você. E novamente, ele não é o que te quebra. Ele é o que vai reconstruir quem você é. Se você está passando por um momento de fracasso, se você está questionando seu valor, se você está pensando em desistir, escuta bem o que eu vou te falar. Isso não é o fim da linha para você. Isso pode ser o começo de uma versão melhorada de si. E agora eu te pergunto, qual fracasso na sua vida pode se tornar sua maior lição? Como que você pode usar essas suas quedas para se levantar ainda mais forte? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo aqui te ajudou a ver o fracasso de uma forma diferente, lembra de deixar um joinha, já se inscrever no canal e manda esse vídeo aqui para alguém que precisa ouvir que fracassar não é o fim do mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!